Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzoi volta a falar sobre gestão de recursos, dessa vez com um olhar para o produto. Pessoal, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Universitário Unidom Bosco, das aulas ao vivo da nossa modalidade em educação à distância. Eu sou a professora Adriana Franzoi Wagner, sou coordenadora do curso de graduação em administração e dos tecnólogos em processos gerenciais e gestão da qualidade, aqui no Centro Universitário Unidom Bosco. Estou na instituição há 11 anos e há 18 anos que eu trabalho com a educação à distância, presencial, coordenações de cursos, tanto na modalidade presencial quanto educação à distância, como eu falei, e também na graduação e na pós-graduação, tá? Bom, nós estamos vindo de uma série de títulos de aulas, que eu intitulei como Gestão de Recursos. E aí, lembrando que todos nós, um dia, seremos gestores ou já somos gestores, alguns de vocês possivelmente já são gestores, e eu falo isso até mesmo porque a gente também trabalha com a questão de gerir a própria vida profissional, pessoal, então todos nós somos gestores. E hoje nós finalizamos esse ciclo das 4 principais áreas da gestão que nós falamos já em outras aulas. Caso você perdeu, peço que você, convido você a escutar os podcasts, mas nas aulas anteriores nós falamos sobre gestão de recursos, marketing, gestão de pessoas e a área financeira, tá? E hoje nós vamos falar dessa finalização, mas que não se encerra aí, claro, mas eu estou falando das 4 principais áreas. Então, hoje vamos falar da última, que é a área de produção / serviços e logística, tá? E aí, quando a gente fala em gestão, em organização, lembro vocês que as empresas não servem e não existem somente para a produção de algo, de um produto, mas também as empresas podem existir para atender uma demanda envolvida aos serviços, Por exemplo, nós estamos aqui hoje e isso é o quê? É um serviço educacional, O nosso país, ele já foi um país muito da área da produção, da área produtiva, da manufatura. Hoje, nosso país já está na lógica contrária. Hoje nós temos mais demandas e atividades no nosso país na área de serviços do que propriamente produção, Então, hoje, essa lógica inverteu. Então, por isso que quando eu falo para vocês produtos, eu sempre falo produtos / serviços. E em muitos livros da área da gestão, geralmente aparece somente a área de produção, a lógica de produto, mas vamos embutir aí no nosso vocabulário também a prática de serviços, Então, inicialmente é isso que eu gostaria de falar a vocês para que a gente pudesse, ter esse nivelamento de informações, Vou projetar aqui para quem está podendo ver tranquilamente, vocês vão conseguir seguir, com a lógica que eu vou apresentar também, Então, vamos iniciar falando da história, como surgiu, a produção e os serviços no mundo. E aí cabe lembrar que, historicamente, o povo egípcio foi um povo muito avançado, na sua época, na época antiga, na era antiga. E na área da produção não é diferente. Então, conforme autores, lembro que vocês que eu sempre me referendo com autores, citações de quem já escreveu algo a respeito, para eu poder ter as minhas próprias reflexões. Então, conforme os autores Silva e Pena, em 1872, Apud Seixas, 2020, página 13, observam que os sistemas produtivos foram criados ao longo do tempo, à medida que as civilizações se desenvolveram. Então, as próprias pirâmides, quando foram feitas, elaboradas, naquela época também se teve um planejamento,
né, dos materiais, em como agrupar, né, para que ficasse no formato pirâmide. Então, houve esse planejamento, tá? E a primeira, digamos assim, tentativa histórica que é registrada, né, ali são as pirâmides, né, uma das primeiras tentativas na área produtiva. Os trabalhos arqueológicos indicam que desde o surgimento do ser humano na Terra até cerca de 4.000 anos antes de Cristo, há indícios do uso de métodos para a prática da manufatura e da utilização de ferramenta nas idades da pedra, do bronze e do ferro. Na Idade Antiga, 4.000 anos antes de Cristo, a 476 depois de Cristo, por exemplo, houve a construção de grandes obras, como as pirâmides do Egito, o Párteno, na Grécia, e o Fórum e as estradas do Império Romano. Tá? Então, tudo isso pode ser caracterizado, sim, como algo alinhado à parte da produção, né? Os primeiros registros sobre o assunto. Alguns autores também trazem essa evolução histórica como engenharia da produção. Até mesmo existe, né, um curso que se chama Engenharia da Produção. Talvez até nós tenhamos alunos aqui da Engenharia da Produção que esteja, né, nos assistindo. Então, é um curso bem focado nesse assunto que nós falaremos hoje, a área da produção de serviços e logística. Temos de entender que vai além dos aspectos técnicos, mas aliá-lo ao momento da época vivido, principalmente no que concerne às questões macroambientais, demografia, economia, cultura, tecnologia, política. Tá? Então, lembrando que as organizações, assim como a nossa vida cotidiana, né, nós não vivemos numa bolha, nós temos o nosso microambiente, seja ele a nossa casa, o nosso ambiente familiar, nosso ambiente pessoal, e também o ambiente laboral, profissional, né? Existe um ambiente interno. Mas tem-se também um ambiente externo, em que ações externas impactam diretamente o meu viver, tanto pessoal como profissional, certo? Por exemplo, né, quando se tem o aumento do dólar, né, nós sabemos que é reflexo de algo, de política, de economia. Né? O Covid, né, que nós tivemos alguns anos atrás, né, ele impactou diretamente o mundo inteiro. Foi algo externo que impactou a vida de cada um de nós, pessoal e profissional. Impactou muito. Tá? Então, esse olhar para o mundo externo, aquilo que nos cerca, é essencial. Na história, compreendemos que se iniciou com os artesãos. Menezes, de forma resumida, 2016, página 2, diz que lá na época, né, a área da produção que iniciou com os artesãos foi quando? Foi no final do século XVIII, onde a economia era basicamente gerada a partir da agricultura, onde as famílias cultivavam para sua subsistência ou para pequenos comércios. Quando havia a necessidade de algum produto, os artesãos eram procurados. Nesse período ainda não existia máquinas, então todo e qualquer processo de fabricação era gerado por meio da força do homem, né? Manual mesmo. O artesão era responsável por todo e qualquer processo dentro da empresa, desde projetar, comprar matérias-primas, produzir, vender e gerenciar seu tempo. Na sequência histórica, né, nessa lógica cronológica, nós temos as revoluções industriais. O surgimento da primeira máquina a vapor é datado de 1784 e o descobrimento da energia elétrica e as primeiras linhas de produção foram conhecidas por volta de 1870. Na primeira revolução industrial, né, foi o boom da produção, né? Então, na primeira revolução industrial, as máquinas a vapor começaram a substituir a força humana nos processos produtivos, proporcionando ao homem a possibilidade de colocar seus esforços em atividades mais nobres de criação, gestão e planejamento. Ou seja, né, alguns dos homens que estavam na linha de frente, na questão braçal, manual, puderam, a partir de então, né, começar a pensar em questões mais táticas e estratégicas, porque tinha-se mais tempo, né, nesse caso.
Na segunda revolução industrial, a energia elétrica facilitou ainda mais esta substituição de foco no trabalho do ser humano. A energia elétrica surgiu como uma tecnologia de uso geral, permitindo que tudo que necessitasse força para funcionar pudesse ser substituída por esta nova fonte de energia. As tecnologias por si só não alteraram os modelos produtivos, pois o que desencadeia uma nova abordagem de produção é quando os métodos e processos se reinventam, trazendo novas formas de se gerir os fluxos. No caso destas duas revoluções, houve uma alteração tecnológica, mas os novos métodos vieram logo depois com Taylor e Ford, né? Que são pensadores da administração, que foram evoluindo, né, o formato, a área da produção dentro das organizações. Nessa sequência, nós temos então esse início da administração científica. E quando a gente fala de administração científica, né, são aqueles autores cientistas que iniciaram e registraram a ciência, né? Então, nós consideramos eles os pais, né, os precursores desse assunto, né? Então, quem iniciou, quem na época conseguiu, né, comprovar e, de fato, publicar informações a respeito, tá? Então, por isso nós temos essa história. Frederick Winslow Taylor foi o protagonista do início da primeira grande transformação na forma de trabalho, que trouxe como consequência a primeira grande alteração no modelo de sistema produtivo. Criador da denominada administração científica, defendia que deveria haver método científico na administração das empresas, porque até então era tudo muito no achismo, né? Não se tinham critérios, e a partir do momento que ele fala sobre administração científica, de como deveria ser, né? Houve-se o quê? Um protocolo, né? Algo foi descrito, procedimentos foram elaborados, né? Então isso foi muito importante, esse avanço, né, na época para a área da administração e gestão como um todo, tá? Focando seus estudos em eficiência e eficácia, Taylor deixou alguns legados importantes no que tange à evolução dos sistemas de produção. Dentre eles, destacam-se os estudos de tempos e movimentos e os planos de incentivo. Os estudos de tempos e movimentos, né, é conhecido também como cronoanálise. Se um dia vocês forem, né, trabalhar algo a respeito numa linha de produção, tentar avaliar, né, monitorar o tempo de algo, então também pode ser chamado como cronoanálise, tá? Então é importante saber sobre isso também. Taylor, em algumas situações, elevou em 400% a eficiência de tarefas com seus métodos aplicados. Porém, tinha como pressuposto que todo e qualquer funcionário em uma empresa estava sempre tentando encontrar uma maneira de trabalhar mais devagar e convencer seus chefes que estava trabalhando de forma eficiente. Então, ele descobriu isso também, né? Quem tiver mais interesse sobre o assunto, querer entender a história, eu indico muito, né, ler os livros publicados pelo Taylor, tá? Dessa época mesmo, lá atrás, tá? No filme Tempos Modernos, tá? Então, é retratado exatamente isso aqui que é mencionado, né? Que é aquele momento ocioso, né? Aquele momento que, na época, as pessoas fumavam muito, que iam, né, fumar ou ao banheiro, né? Era considerado um momento que o trabalhador deixava de trabalhar de fato, né? Estando naquele momento ocioso. Então, o Taylor começou a trabalhar essas questões dentro das organizações. Se essa premissa fosse verdadeira, ele jamais conseguiria convencer os funcionários a trabalhar conforme os métodos estabelecidos que buscavam maior produtividade. Então, ele não queria, né, que as pessoas tivessem ali os seus intervalos e tudo mais, para que pudesse estar numa linha de produção, né, lembrando que essa época era muito, né, a linha de produção mesmo, e aí, né, as pessoas, consequentemente, produziriam mais. Para romper esta resistência, Taylor criou um plano de incentivos que consistia em remunerar os funcionários pelo número de peças que eles produziam, gerando uma relação entre esforço e resultado. Estas criações de Taylor permitiram que as empresas aumentassem significativamente a eficiência da organização, mudando definitivamente a lógica de trabalho
para todos os sistemas produtivos e de serviços. Então, ele entendeu que fazendo, né, tendo algo a mais, um benefício que o colaborador daria, né, teria mais esforços né, no seu trabalho, na sua função. Então, foi algo, né, uma expertise que ele conseguiu lá nessa época. E aí, dando um passo, né, sequente, nós temos já a era de Ford e a produção em massa, né? Então, um pouquinho mais já adiante da história. As primeiras linhas de produção existentes não foram criação de Henry Ford. A padronização já existia na indústria bélica americana. A racionalização do trabalho fora desenvolvida por Taylor. Então, o que foi que Ford fez, então, né? Sua grande criação foi unir estas descobertas para produzir produtos em grande escala, né? Então, algo escalável. Ford tinha um ideal. Sua visão era produzir um carro para o povo com um projeto simples, fáceis de ser executado e proporcionar liberdade para grandes massas. Nascia, então, desta ideia o Ford Modelo T, né, que é um clássico da gestão, que durante 19 anos, de 1908 até 1927, vendeu 15 milhões de unidades. Um aspecto importante da linha de produção de Ford foi que ela era tracionada e isso fazia com que todos os funcionários tivessem que trabalhar no mesmo ritmo este definido pela gerência da fábrica. Fundamentalmente, esta lógica era totalmente oposta à até então utilizada, né, que era lá a de Taylor, onde o produto ficava parado e os trabalhadores, cada um em seu ritmo, se movimentavam buscando peças e realizando as montagens. É o clássico filme Tempos Modernos, que quem não assistiu vale muito a pena assistir. Tá? Ainda neste momento de Ford, essa mudança, né, então, mencionando, reforçando que esta mudança do método de trabalho fez com que um chassi, por exemplo, tivesse seu tempo de montagem reduzido de 12 horas para cerca de 90 minutos. O contexto econômico da época era de alta demanda, muito maior que a oferta existente. Este cenário permitia que as empresas definissem seu lucro, que somado ao custo atual, resultava no preço de venda. Desta forma, não era necessário preocupar-se com variedades de produtos, com qualidade e com redução de desperdícios na produção, pois sempre haveria, então, um público para comprar os veículos. Mesmo com o cenário econômico favorável, Ford optou por ofertar carros ao menor preço, cerca de $800 naquela época, fazendo com que muitos tivessem acesso à compra. Além disso, sua fábrica pagava valores superiores às outras companhias, fazendo com que sua mão de obra aumentasse o poder aquisitivo. Este círculo virtuoso foi o grande trunfo para o advento da produção em massa. Apesar destes fatores positivos, a produção em massa trouxe também alguns problemas, principalmente no que tange à relação trabalhista da mão de obra no chão de fábrica. Os operadores eram submetidos a executar tarefas repetitivas e desgastantes, fato este criticado por Charlie Chaplin no filme épico Tempos Modernos. Diversas manifestações ocorreram nas gigantescas instalações de River Rouge, que chegou a ter mais de 80 mil funcionários, sendo que em algumas destas até óbitos ocorreram. A produção em massa trouxe aspectos positivos e negativos, assim como tudo, né, que tem pós e contras. Como qualquer grande revolução, e a consciência deste fato pode ser observada nas palavras do próprio Henry Ford. Ganhamos e perdemos com a industrialização. Os ganhos são maiores que as perdas. Devemos manter os ganhos e reparar as perdas. Tá? Então, uma frase que ele conclui, né, a lógica da produção em massa. Né? Então, ele chega nessa conclusão, nessas considerações finais, né, ao ter criado a questão da produção em massa, né, a lógica da época. Tá? Um pouco mais adiante agora,
Em 1926, a Ford dominava o mercado com uma produção no patamar de 2 milhões de veículos no ano, pautada na sua lógica de produzir um único modelo a um baixo custo. Claro, né, eram muitas peças, mas, né, as peças eram aquelas únicas, né, não se tinha uma variedade por não ter vários modelos de carros, né? Então, isso facilitava o custo ser menor. Foi então que, nessa época, a General Motors, mais conhecida como GM, optou por desenvolver uma política de segmentar linhas de produtos. Opa, então surgiu aí um novo pensamento, uma nova lógica que estava se introduzindo no mercado. Esta era uma aposta da GM, de que o mercado começaria a tornar-se mais exigente e então seria necessário ter produtos para necessidades distintas. Alfred Sloan iniciou a GM com uma estratégia de diferenciação. Opa, né? Chega de carro do único modelo de uma única cor. Era essa lógica que vinha a partir desse momento. Com a sua célebre frase, um carro para cada bolso e propósito, né? Então, o Sloan lançou essa frase, um carro para cada bolso e propósito, ou seja, né, eu posso ter algo diferente, né, desde que eu pague por aquilo, né? Cada carro, cada modelo, cada produto diferente, né, numa linha, numa lógica de preço. O posicionamento da GM teve sucesso, superando a Ford como líder mundial de mercado ao final da década de 20. Ford ainda tentou uma resposta, porém tardiamente. É o que a gente fala na gestão, né, que todo produto tem um ciclo de vida, né? Início, a ascensão, o equilíbrio e o declínio, né? Se não entender o mercado, né? Então aqui houve essa questão, tá? Em 1927 lançou o modelo A, né? Então a GM lançou o modelo A, com quase 6 mil peças totalmente novas, gerando a necessidade de alterar todo o maquinário, o que resultou em 6 meses de fábrica fechada e mais de um ano realizando ajustes nas instalações, um verdadeiro desastre em termos de negócio. Este fato demonstrou que o paradigma da produção em massa também tinha as suas fragilidades, tá? Então, o Ford, né? Então, lembrando que o modelo A foi criado por Ford e não por Sloan, né? Então, Ford ainda tentou sair do modelo T, que é o modelo dele conhecido, lançou o modelo A, mas, né, ele perdeu o timing, é aquilo que a gente fala, né? Qual é o timing do produto, do serviço? Então, ele perdeu esse tempo e, infelizmente, ele percebeu que o paradigma da produção em massa, já nessa época, não era, né, algo tão avançado. Nessa atualização da área da produção, nós temos também uma nomenclatura que a gente chama de produção enxuta na Toyota. Então, aqui é um novo momento, uma nova empresa que entra, além da Ford e da GM, que neste momento passa a ser o sistema Toyota. A Toyota foi uma grande protagonista nessa época, por intermédio do entendimento da escassez de recursos e com a premissa de que havia muitos desperdícios em todo o processo. O foco da Toyota passou a ser a total eliminação de perdas. A diferença do nível de produtividade americana e japonesa neste período era da ordem de 9 para 1, ou seja, eram necessários cerca de 9 trabalhadores japoneses para executar o mesmo trabalho de um operário na indústria americana. Após a hegemonia da Ford GM, o sistema Toyota de produção, que é conhecido como STP, surgiu da iniciativa do Japão em recuperar a indústria que havia sido devastada após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 40, o Japão era um país destruído, sem recursos, sem matéria-prima e sem dinheiro. O governo não instituiu que a política de reestruturação da indústria japonesa iniciaria pelo ramo automobilístico. Taishi Ono foi um dos principais criadores e implantadores do STP, buscando sempre a lógica de eliminar do processo as atividades que não agregam valor, fato este evidenciado por uma de suas frases.
tudo o que estamos fazendo é olhar a linha do tempo, do momento que o cliente faz o pedido até o ponto que recebemos o dinheiro. Estamos removendo os desperdícios que não agregam valor, né? Então, eles buscaram a lógica, né, de enxugar, mas enxugar em algo que era a perda, né? Que é feito hoje em dia, até hoje em dia é feito isso nas grandes empresas, nas pequenas também, né? Enxugar ali o que dá, né? A ambição do STP foi a de ser um sistema de produção robusto, voltado para a competição em condições adversas de mercado, situações de crescimento lento ou estagnação em mercados que demandam pequenas quantidades de produtos variados. Este foi exatamente o cenário que se configurou e a Toyota estava preparada. Na década de 70, a demanda do mercado passou a ser menor que a oferta. Este fenômeno econômico mudou o cenário industrial. Com uma oferta maior que a demanda, o preço passou a ser definido pelo mercado, obrigando as empresas a reduzirem seus custos para poderem obter lucro. Então, no início, era algo totalmente diferente, né? Ainda continuando na produção enxuta na Toyota, não bastasse isso, já não era mais aceitável um mix pequeno de produtos e a diversificação passou a ser vital para as empresas, ou seja, atender o meu cliente naquilo que ele necessita, naquilo que é o seu desejo. Lembrando que na área de marketing, né, na área de produção e vendas, na produção e serviços, nós trabalhamos sempre com duas frentes, né? Atender necessidades ou desejos. A qualidade já não era mais um diferencial, e sim um requisito básico para competir em um mercado cada vez mais acirrado. Neste sentido, as empresas obrigaram-se a começar a produzir lotes cada vez menores e mais variados, exatamente como a Toyota vislumbrava. A Toyota, em 2007, passou a ser a maior montadora do mundo em termos de volume de produção e vendas, e seu lucro superava o dos seus maiores três concorrentes somados. Diversas empresas passaram a tentar utilizar os conceitos do STP mundo afora, algumas com mais, outras com menos sucesso. Um aspecto que influencia neste caso é o contexto social, né? Lembrando que a gente falou lá no início, né, que o contexto macroeconômico impacta diretamente, né, no meio ambiente interno. No Japão, a Toyota sempre contou com um povo que colocou à frente de seus interesses pessoais o orgulho pela nação e por sua indústria. Inegavelmente, este cenário contribuiu para os resultados expressivos obtidos pela empresa japonesa, pois o modelo Toyota conta fortemente com o envolvimento dos colaboradores. Aqui, agora, adentrando na década de 80, o foco são nas ações e nos gargalos, né? Então, entender, né, aonde podemos trabalhar para que, né, possamos continuar aqui de forma produtiva, né, mas que haja lucros, né, hajam lucros e que as empresas tenham retorno. Então, na década de 80, um físico israelense chamado Eliyahu Goldratt começou a identificar semelhanças entre sistemas físicos com sistemas produtivos. Em seus estudos, ele fez analogias, por exemplo, entre uma tubulação hidráulica e uma linha de produção. Goldratt criou uma nova metodologia sob um olhar sistêmico, né, um olhar do todo, defendendo que não é necessário despender esforços para melhorar os sistemas como um todo, e sim focalizar as ações de melhoria no elemento alavancador dos resultados, a restrição. Surgiu, então, a teoria das restrições, conhecidas, né, a sigla, né, como TOC, tá? Só vou admitir mais alguns alunos aqui. Então, diversas empresas passaram a tentar utilizar esses conceitos, né, do STP mundo afora. Algumas com mais, outras com menos, tá?
sucesso no caso. No Japão, a Toyota sempre contou com um povo, né, que idolatrava, né, idolatra a sua nação. Inegavelmente, esse cenário contribuiu para os resultados serem expressivos nessa época. Tá? A partir de 1946, a Hyundai ela coloca um novo processo, um novo método no mercado da área da produção, chamada modularização. A Hyundai iniciou suas operações em 1946, com uma loja de reparos automotivos, porém, foi na década de 60 que surgiu a Hyundai Motor Company, HMC. Há evidências de que seu primeiro desenvolvimento de sistema de produção foi uma tentativa de copiar o STP, iniciado lá em 1976. No entanto, uma crise econômica afetou a indústria coreana e, por consequência, a Hyundai necessitou demitir milhares de funcionários. Sindicatos iniciaram um embate com a empresa, realizando greves. A intransigência para solucionar os problemas era de ambas as partes, e então a relação ficou prejudicada. Diante dessa situação da Hyundai, passou-se a desenvolver um sistema produtivo que minimizasse a dependência dos trabalhadores, princípio contrário ao do STP. O foco, então, passou a ser a melhoria promovida pela engenharia, no sentido de criar máquinas e ferramentas simples de serem operadas e que garantissem a qualidade do processo, aspecto este similar à produção em massa. Ainda no momento da Hyundai e a sua modularização, após os investimentos em engenharia e com a flexibilidade estabelecida mediante os produtos modulares, a Hyundai passou a melhorar seu design. O desenvolvimento da cadeia logística, juntamente com a consolidação dos sistemas de integração de processos, o ERP, talvez tenha alguém aqui, né, que trabalhe com o ERP do sistema, fez com que a Hyundai ganhasse espaço em meio à crise econômica mundial de 2008. O sistema Hyundai de produção passara então a ser reconhecido pelo mundo. A engenharia passou a comandar a fábrica. A automação com flexibilidade começou a ser inserida por meio de robôs e máquinas automatizadas, juntamente com a modularização dos projetos. Como resultado, a fábrica, que não mais dependia dos operadores, atingiu níveis de mais de 90% de ocupação e de qualidade. O orçamento em desenvolvimento aumentou para mais que o dobro do atual, e a inserção da modularização apresentou ganhos ainda significativos, com a divisão dos veículos com 13 módulos no sexto modelo de veículo desenvolvido. A HMC reduziu para menos da metade a dependência dos trabalhadores, com uma taxa de modularização maior que 30%. Agora, adentrando já mais para um período recente, onde nós falamos, né, e estudamos já, então já estamos vivendo agora, né, o momento, o início aqui da quarta revolução industrial, que é a manufatura digital, né? Então, mais, né, atualmente, né, nós, na área da produção, falamos da quarta revolução industrial, denominada também como indústria 4.0. Alguns países já estão na lógica do 5.0. Nós aqui ainda, a gente fala muito isso, né, indústria 4.0, mas nem todos nós estamos nesse mesmo patamar, tá? A gente vai entender o porquê com as características aqui da indústria 4.0. Após a última revolução que trouxe às indústrias a automação das operações, né? Ou seja, por isso que eu falei que nem todas as empresas estão ainda na revolução 4.0, porque nem todas conseguiram ainda automatizar né, toda a sua organização e principalmente a linha de produção. Tá? Após a última revolução que trouxe às indústrias a automação das operações, esta quarta revolução é pautada nos princípios da internet das coisas, IoT, que é a conexão em rede de todos os dispositivos existentes por meio da internet, permitindo comunicação online entre aparelhos e registros de dados em grandes volumes, né, que é a Big Data,
para entendimento e gerenciamento destes sistemas. Este mundo virtual passa a ser uma extensão do mundo físico, que se comunicam entre si instantaneamente. Sistemas estes denominados de cyberfísico. Vamos imaginar, então, que tudo que uma fábrica tem fisicamente exista também no formato digital. A inserção de tecnologias como identificação por radiofrequência, robôs, sensores, inteligência computacional, sistemas de GPS, né, que são sistemas de posicionamento, e Big Data, podem fazer que a fábrica tenha condições de tomar suas próprias decisões de forma descentralizada. O título de exemplo, com todas essas tecnologias, um determinado produto poderia, por exemplo, sair de uma máquina, consultar autonomamente seu roteiro de produção, identificar para qual operação deve ir, já verificando a máquina mais disponível, e com o sistema de GPS por intermédio de um robô, se deslocar até este equipamento. Então, nesse mundo, né, perfeito da quarta revolução industrial, é assim que funciona. Mas, no formato tradicional, todas essas decisões estariam centralizadas, né, em pessoas, em líderes, né, e necessitando da intervenção humana para a tomada de decisões. Quem ainda não assistiu, vale a pena colocar no YouTube e assistir a um material chamado Inteligência Artificial da IBM, que vai falar lá no comecinho, né, sobre o Watson, né, os primeiros acessos e pesquisas à inteligência artificial, né, até se chegar no mundo que nós estamos hoje. A IoT, a exemplo de energia elétrica, por exemplo, é uma tecnologia de uso comum e vem mudando definitivamente a forma de gerenciar todos os tipos de sistemas. Considerando que a evolução da capacidade computacional ocorre de forma exponencial e que as máquinas começam a ter capacidade de aprender, esta nova revolução será um novo paradigma mais rápido que possa parecer. Então, também quem estuda as evoluções, né, entendeu que desde a primeira até chegarmos nessa, cada vez mais, antigamente era um período gigantesco de anos, né, para se sair de uma e ir para outra. Hoje não, hoje da terceira para a quarta foi rápido, muito rápido, e da quarta para a quinta menos tempo ainda. Mas lembrando, né, que somente países muito desenvolvidos é que já estão na quinta, né? E aí, como eu falei, o Brasil ainda, algumas organizações já estão nesse momento da quarta revolução e outras ainda não, né? Porque demanda muito investimento tecnológico financeiro, né, para que você esteja de fato nesse estágio, tá? Aqui uma demonstração, né, por exemplo, aqui uma notícia de junho de 2004, desculpe, 2024, onde a notícia é: China terá o primeiro hospital 100% operado por inteligência artificial, né, ainda no ano de 2024. A China revelou que terá o primeiro hospital totalmente operado por meio de inteligência artificial do mundo, com médicos robóticos capazes de atender cerca de 3.000 pacientes por dia, né, o que é impossível para um ser humano. De acordo com estudos, seriam necessários cerca de 2 anos para que os médicos humanos tivessem a mesma performance de atendimento, né? Então, do dia para 2 anos, né? Uma diferença brutal. O Hospital Agente, desenvolvido pela Universidade de Pequim, terá a capacidade de economizar milhões com a sua interação automatizada e já passou por 6 meses de pesquisas e testes, né? Então, isso aqui, né, é o que a gente fala, né, da quarta e da quinta revolução industrial, né, que nós ainda, como país, não estamos preparados, né? Como eu falei, poucas empresas estão já nesse estágio, tá? Bom, adentrando agora, então, nesse avançar da área da produção, que é a logística, né, propriamente a indústria, o autor Guarni Neto, em 2022, na página 115, diz que, então, entendendo aí conceitualmente, né, a questão da logística que está diretamente ligada à produção. Ele diz que o campo da logística de fabricação inicia-se a partir do ponto
em que as necessidades do cliente final são definidas. E se estende até o ponto em que essas necessidades são resolvidas. Então, observem, né? Das definições até mesmo a entrega. Nesse processo, o fluxo de material, informação e serviço pode ir além das fronteiras da empresa, indústrias e nações. Compreendendo-se que uma indústria hoje disponibiliza vários materiais, fracionados ou não, atendendo ambas áreas, a parte da logística responsável pela indústria relaciona-se à engenharia de produção para exercer importância na tomada de decisões das empresas e na inovação de softwares. Assim, as TICs, né, são conhecidas, TICs são tecnologias, né, da informação e comunicação, colaboram para moldar as dúvidas e a eventualidade dessa situação no qual vivemos neste momento. Observem essa imagem, né, quem não está podendo visualizar, tudo bem que eu vou relatando, nós temos aqui, então, um ciclo básico da cadeia de suprimentos imediato da empresa. O que isso significa, professora? É a lógica, né, do início de tudo, da produção, de fato, de um produto ou a prestação de um serviço. Então, digamos lá, né, eu tenho lá uma plantação, eu tenho lá aquele agricultor que vendeu aquele, né, aquele produto, né, aquele alimento, ou tenho uma prestação de serviço num porto, tá? Então, aqui, né, eu tenho essa imagem inicial. Na sequência, eu tenho a lógica desse transporte, né? Então, um caminhão saindo lá da lavoura, né? Um caminhão saindo lá do porto, porque trouxe algo de fora, e isso vai para um local, tá? Que se armazena lá naquele local. Novamente, né, eu tenho o transporte para se chegar na fábrica. Tá? Então, aqui, digamos que seja lá plantação de cenouras, né? Então, saiu da lavoura, teve o transporte, armazenagem, transporte e vai para a fábrica, né? Indústria, né? Para que ela faça a manufatura daquele produto, aquela cenoura, por exemplo. Então, higieniza, né? Empacota, faz no formato desejado, né? Então, foi para a fábrica e aí teve, né, a manufatura daquilo. Novamente, né, um transporte, armazenagem, até se chegar no fluxo da informação ao cliente final. Foi lá abastecer, né, saiu lá da linha de produção, empacotada, embalada, e foi para o mercado, por exemplo, né? E aí no mercado, né, o cliente, o consumidor vai lá e faz a compra, né? Então, observem, né, que a logística está inteiramente ligada com a produção, né? Ou com a lógica de serviços, tá? Então, aquela imagem, essa imagem, né, que eu acabei de mencionar, ela dá exatamente este ciclo, né, do funcionamento em que a logística está intimamente ligada com a produção. Comércio varejista, como funciona? O comportamento logístico não é entendido apenas como uma atividade operacional, mas sim como uma inconstante estratégia e um fator-chave para a felicidade do cliente. Quando as carências do cliente não são resolvidas, os efeitos da decepção podem se multiplicar, uma vez que esse cliente pode não só mudar suas práticas e ir para outra loja concorrente, mas também propagar sua capacidade negativa entre outros consumidores. Hoje, a prática de satisfação do cliente é um novo pensamento na pesquisa de marketing, um pensamento não evidente que se amplifica pelas tecnologias de informação e comunicação. Caberá à empresa essa formação de satisfação, que é a felicidade para que esta relação tenha êxito, ou seja, suprir as necessidades, os desejos do consumidor. Gorni Neto, 2022. Como eu sempre falo, né? E aí, claro que as áreas que nós estamos falando nessas últimas aulas, né? Gestão de pessoas, financeiro, RH, né, o marketing, né, e aí, por fim, produção e logística, estão diretamente ligados, né,
nas questões de satisfazer uma clientela, um paciente, um cliente, né, dependendo da sua área, tá? E aí, relembrando que o marketing existe para atender duas grandes frentes. E eu sempre dou esse exemplo, né? Que fica bem evidente o que é necessidade, o que é desejo. Por exemplo, necessidade, né, é o João precisar de um transporte, né, de um carro, de um veículo, para que ele possa, né, se locomover da sua casa para o seu trabalho, né? Digamos que não tenha, né, outro tipo de transporte. Desejo seria ele querer ter uma Lamborghini, uma Ferrari, um Porsche, seja qual carro for, né, de mercado de luxo, tá? Então, os dois produtos irão atendê-lo na lógica de transporte, de levar ele da sua casa até a empresa para trabalhar, né? Mas um é a lógica do atendimento à necessidade e outro de um desejo, né? Então, desejo muitas vezes está relacionado ao quê? A sonhos e necessidades, né? Aquilo que é a necessidade de fato, aquilo que é o básico, tá? Então, lembrando, nunca esqueçam mais que o marketing existe para atender obrigatoriamente essas duas frentes, tá? Minimamente, né? Obrigatoriamente e minimamente. Bom, como se dá a aplicação, né, da logística na área de serviços, né? Então, esse mesmo autor, ele diz que atender o serviço é aquilo que o consumidor entende que está sendo oferecido, né? Então, por exemplo, eu preciso de um serviço, ir no salão de beleza, né? Eu vou lá e terei uma prestação de serviço, né? Lugar e tempo. A entrega de componentes do serviço para os clientes abrange definições sobre o lugar e o tempo da entrega. Então, por exemplo, o salão de beleza. Pode abranger também canais de distribuição física ou eletrônica, ou ambos, conforme a natureza do serviço que está sendo fornecido, né? Então, por exemplo, fui num salão de beleza, minimamente lá terá que ter uma tecnologia, né? Se eu fui lá fazer o cabelo, né? De questões elétricas, né? Para lavar o cabelo lá no lavatório, depois secar, fazer lá, né? O penteado que eu gostaria, né? Mas minimamente a energia, né? É um recurso que há necessidade de se ter. Processos envolvidos, né? Quando os processos não estão avançados e são imperfeitos, acontece a insatisfação do cliente, tornando a entrega burocrática e demorada. Planejar as necessidades de recursos e demanda é fundamental. Então, cheguei lá no salão, fui fazer o cabelo, e naquele dia não tinha água quente para lavar o cabelo. Opa, né? Estou em Curitiba, uma cidade fria, né? Eu vou passar frio, né? Não ficarei satisfeita em ter ido nesse salão, né? Então, aqui, algo no processo não aconteceu corretamente como se esperava. A produtividade e qualidade, nesse caso, né, por exemplo, aqui, fazer com que esses dois elementos, né, a produtividade e a qualidade, sejam vistos pela empresa de uma forma simultânea, pois a produtividade é o principal, né, para reduzir os custos, e a qualidade do serviço é importante para diferenciar o produto e, assim, fidelizar o consumidor, que é o que falei, né? Então, eu saí insatisfeita, considerei aquele serviço de má qualidade, né? A produtividade, possivelmente, do profissional também, ele saiu frustrado, né, por não ter podido atender naquilo que ele imaginava que seria aquele dia, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, aplicável na lógica de serviços, trazendo o contexto da logística para o nosso caso, tá? E aqui ainda, né, teríamos mais assuntos relacionados à produção, logística e serviços voltados à inovação, mas lembrando que nós falamos muito, né, da lógica da Revolução 4.0 e indo para 5.0 em alguns países, então, no sentido de IoT, Big Data, Internet das Coisas, né, IoT, já conseguimos conectar a tecnologia, né, a inovação na área da produção, falando sobre esse assunto, tá? E aí, então, somente para finalizar, eu gostaria que vocês sempre se atentassem, né, às tendências
do SEBRAE. O SEBRAE é um órgão aqui no Brasil, na área da gestão, na área do empreendedor, que sempre tem as inovações, né, mais avançadas, porque eles estão de olho sempre no mercado, né, no futuro, que a gente fala que o futuro é hoje, né, e esse material, se vocês colocarem lá no navegador, Guia de Tendências 2024, ele é gratuito, tem PDF, e vale super a pena fazer o upload dele, porque nele tem muitas informações que, de fato, a área da produção também se enquadra, tá? E aí, como nós falamos, né, na produção, com essa vertente da qualidade, não poderia deixar de falar sobre que aqui no Brasil nós temos uma premiação que se chama Valor Inovação, tá? Eu trouxe aqui o recorte de 2025, já saiu a edição 2025, das empresas mais inovadoras do país, tá? Não que elas sejam exclusivamente empresas voltadas para o Brasil, tá? Mas aqui nós temos aqui grandes, né, que são brasileiras de fato, e que vale a pena mencionar, né? Quais são as empresas mais inovadoras do nosso país nesse ranking, tá? Então, lembrando que eu estou me embasando por esse ranking. Saiu em primeiro lugar, né, a Natura Cosméticos. A Natura vem numa vertente muito gigante de expansão, agora tendo, né, lojas físicas também. Anteriormente era uma outra forma de marketing, mas que cresceu e expandiu muito. E na parte da inovação, vem trabalhando muito com as questões sustentáveis, né, até porque o seu recurso, né, a sua matéria-prima vem da natureza, do meio ambiente. Todas essas aqui, se vocês forem estudar a fundo, tá? Eu sei porque eu já estudei esse ano sobre essas empresas. Todas as empresas que eu vou falar para vocês, elas investem massivamente na área da sustentabilidade, tá? Então, assim, o pano de fundo, se eu for falar, né, na inovação primordial delas, está diretamente envolvida com questões ambientais, tá, e sustentáveis. Então, para que vocês conheçam, né, em primeiro lugar está a Natura Cosméticos, em segundo lugar, o Hospital Israelita Albert Einstein, que também é muito inovador. Em terceiro lugar, Case New Holland, né, tem várias vertentes, e uma delas, né, fica aqui pertinho de nós, aqui em Curitiba, na região metropolitana. Em quarto lugar, Embraer, né, empresa nacional, um orgulho nacional para nós. Quinto lugar, Energisa, né, na área de energia. Sexto, Petrobras, né, que é uma empresa muito conhecida no nosso país. Sétimo, Grupo Boticário, né, o Grupo Boticário, que também é nosso aqui, né, do Paraná, está aqui em São José dos Pinhais, super pertinho de nós aqui. Oitavo, Eletrobras. Nono, Vivo, né, comunicação. E décimo, WEG, né? Talvez nem todos conheçam a WEG. Eu sou de Joinville, Santa Catarina, então sempre ouvi falar, desde pequena, da WEG, né, que está instalada, né, a sua matriz, né, em Jaraguá do Sul, pertinho de Joinville, Santa Catarina. Então, orgulho de ver novamente a WEG aqui também nesse ranking, tá? Então, conheçam, saibam, nós devemos buscar cada vez mais informações atuais a respeito do assunto, né? Então, hoje eu trouxe aqui esse ranking importantíssimo, né? Olhem só o que eu negritei aqui. Definição de valor é um aspecto fundamental do desenho do modelo de negócios e constitui a base para a escolha de ideias em cada processo de todo o ciclo de vida da inovação, né? É o valor comercial, né, que é dado de fato quando a gente fala em qualidade, tá? Então, não poderia, né, passar desapercebido sem trazer aqui o ranking das 10 empresas mais inovadoras do nosso país, tá? E é isso então, pessoal, por hoje. Finalizarei aqui a nossa gravação.